Bom dia, povo amado de Deus vivo, louvado é o nome do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos nessa manhã. Eu quero aqui compartilhar um pequeno texto. Fiquei mastigando a pregação do pastor João de domingo sobre a vida de Naamã, mas eu queria falar de um outro foco aqui, que é muito interessante para nós, para as nossas vidas, relacionamento, é muito interessante. E a palavra de Deus diz assim, em 2 Reis, capítulo 5, verso 2, parte B: E da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse a menina à sua senhora: Como eu gostaria que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Esse é um texto tremendo, tem muita coisa, muito conteúdo aqui para podermos falar sobre isso. Mas eu queria falar só sobre 3 pontos. O primeiro ponto que eu enxergo aqui, na vida dessa menina, ela fala para mim: seja crente em todo lugar. Aonde quer que Deus coloque a planta dos seus pés, seja crente, seja um exemplo, busque o melhor de Deus em você, coloque isso para fora, expressar, porque o que ela fez? Independente das circunstâncias, escrava, presa, com certeza sem remuneração, mas mesmo assim, ela glorificou o nome do Senhor. É isso que eu quero te encorajar. Aonde quer que Deus coloque a planta dos seus pés, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Sabe, ela poderia expressar a raiva, o ódio, poderia ficar indignado, poderia falar assim: esse cara tem algum problema? O problema é dele, ele não professa a mesma fé que eu, ele não tem o mesmo padrão de vida que eu, ainda por cima está me escravizando. Mas não, ela preferiu glorificar o nome de Deus. Isso é uma das maiores lições que eu vejo aqui, que nós precisamos ser assim, independente das circunstâncias, independente do momento o cruel que nós estamos passando, nós precisamos ser crente, cristão, discípulo, aonde quer que Deus coloque a planta dos nossos pés. No segundo momento, eu queria falar sobre a união familiar, família unida. Puxa, por que, Marcelo, você enxerga isso? Porque, primeiro, Naamã, ele ouviu a sua esposa, ele valorizou as suas palavras, ele teve humildade para ouvir a mulher que ele ama. Ele não simplesmente falou: cala a boca, mulher, porque quem manda aqui nessa casa sou eu. Não, ele falou: olha, o que ela está falando tem sentido. Logo ele pega essa informação e leva para o seu Senhor. Sabe, irmãos, como foi dito no domingo, em tempos de quarentena, a gente vê pelas notícias, pela televisão, a violência doméstica ela aumentou. Isso é horrível, isso é cruel. Era um momento que na realidade as famílias deveriam estar se unindo, deveriam estar voltando à essência de estarem juntos, curtindo, celebrando. Mas infelizmente alguns casos não são assim. Mas Naamã me ensina que eu preciso ouvir a minha esposa, eu preciso valorizar as suas palavras, precisamos chegar num consenso. Sabe, quando essa mulher, você olha para a vida dela, a esposa de Naamã, ela podia falar: tá leproso? Não estou nem aí para você não, você vai morrer, seu leproso, seu podre. Ela poderia falar tudo isso para ele, era a realidade dele naquele momento. Mas essa mulher, ela foi totalmente o contrário do que nós vemos hoje em dia. Ela simplesmente tomou a decisão de amar o seu marido, independente da lepra que ele tinha. Ela toma uma decisão, ela ouve essa menina. Ela poderia também falar assim: menina, cala a boca, você é só um serviçal aqui dentro dessa casa, você não pode falar nada. Mas ela tratou com respeito, com dignidade. Ela não olhou com superioridade. Ela viu que essa menina tinha palavras que vinham do alto. Ela tomou posse daquilo porque ela sabia que poderia ser a salvação de seu marido. Ela estava preocupada, ela queria ver a felicidade dele, que na realidade seria a felicidade daquela família. E ela abraça isso.
ela teve humildade para ouvir, ela teve humildade para falar, e ela respeitou em todos os momentos o seu marido. Ela não ofendeu, ela não xingou, ela não desvalorizou, ela acreditou até o fim que este homem seria curado. Sabe, irmãos, e aí quando você junta esses três, a gente vê que todos se respeitaram. Sabe, dentro de um relacionamento o respeito é tudo. Sabe, é interessante porque quando a gente olha para a menina, ela poderia ter xingado. Tem tantos crentes que aqui dentro da igreja acontece. Quando eu falo dentro da igreja, não é na nossa, pelo amor de Deus, é em geral. É quando a gente vê as pessoas, muitas vezes dentro dos seus templos, elas tomam posse de tudo, rodopiam, sapateia, entra em mistério, fala em línguas, fala com um potencial na sua voz para causar um impacto, arrancar um glória a Deus, um aleluia, e dentro de casa é um inferno. Os filhos não querem estar com os pais, por isso que muitas vezes não vão para a igreja. A esposa torce para o marido trabalhar, fazer serão, né? Chegar bem tarde. Sabe, irmãos, esse momento de aprendermos com essa família, porque essa família é tremenda, irmãos. Essa mulher, o amor que ela teve pelo seu marido, talvez o seu marido seja leproso em algum aspecto, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de se expressar, mas ame, ore intensamente, coloque os seus joelhos para trabalharem. Puxa, mas tem coisa que precisa de atitude. Deus trabalha no coração de todo mundo. Se nós formos ficar pensando quem vai mudar e quem não vai mudar, nós não conseguimos trilhar a caminhada com o Senhor. Mas essa família, ela era unida. E quando você olha para o versículo 15, nós vemos a gratidão de Naamã, porque ele volta diante do profeta. Ele fala: olha, toma uma bênção do seu servo. Olha só a diferença, sabe? Ele já tinha mudado, a sua concepção já não era mais daquele, o capitão, tudo bem, homem de Deus, orgulhoso, vencedor. Não, toma uma bênção do seu servo. Ele já estava humilde, irmão. Ele já entendeu o que tinha acontecido na vida dele, e ele fica muito grato. Coisas que infelizmente hoje em dia é raro. As pessoas preferem ir embora, preferem ficar magoadas. Hoje em dia é tudo cheio de mimimi, nada pode, sabe? Precisamos crescer na fé, precisamos amadurecer com Deus. E é interessante que nós vemos no versículo 18 e 19, esse homem, a postura dele, a reverência com Deus, porque ele não abandona a sua missão profissional de estar lá com o seu Senhor, e ele sabia que em determinado momento ele teria que entrar no templo de Rimon, e ele fala para o profeta: olha, eu quero pedir perdão, porque eu sei que em alguns momentos eu vou precisar entrar lá, eu já não preciso mais, porque eu conheço Deus, eu sei que há Deus em Israel. Esse já era o coração dele. E nesse momento o profeta fala para ele: fique em paz, vai em paz. Sabe, irmãos, eu vejo esse homem completamente transformado, a sua gratidão, e ainda abençoado pelo profeta. Que você possa receber a bênção do Senhor nessa manhã, que você possa ficar animado com Deus e com tudo aquilo que Ele ainda tem para fazer na minha e na sua vida, porque só o Senhor é Deus. Se nos unirmos nesse momento difícil, num só pensamento, numa só maneira de agir, numa só atitude, nós trilharemos grandes coisas com Deus. Fique com essa palavra, tenha união, tenha um respeito mútuo dentro da sua casa, tenha humildade para ouvir, humildade para falar, sabedoria nas suas palavras, para edificar aqueles que te ouvem. E assim como a menina, seja crente aonde quer que Deus coloque a planta dos seus pés. Seja um exemplo aonde você estiver, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e que Deus possa lhe dar um resto de semana repleto de realizações e alegrias em Deus, porque o Senhor, Ele é soberano e Ele continua no controle de tudo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém.